Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Jéssica. Nós vamos iniciar falando de um pensamento que antecede o sujeito. Naturalmente, a gente pensa que nós nascemos no dia do nosso aniversário, né? Então, a partir do momento que eu cheguei ao mundo, é que eu passo a construir o meu ego, o meu eu, a minha autoestima, a minha personalidade. Porém, essa proposta de pensamento vai desconstruir um pouco essa perspectiva. Por quê? Porque antes de nascermos fisicamente, nós já nascemos emocionalmente nos nossos pais, no pensamento que nos antecederam. Então, a gente vai introduzir agora. Então, o tema da palestra é o pensamento que antecede ao sujeito, que antecede ao nascimento e que já influencia na personalidade do sujeito. Então nós vamos começar, não sei se vocês já ouviram falar de Wilfred Bion, estou vendo que algumas pessoas já, né? É um pensador que nós, do Grupo GEPA, gostamos bastante, nós nos baseamos bastante, principalmente na clínica, nos escritos dele. Bion, no livro Estudos Psicanalíticos Revisados, de 1967, ele traz uma teoria do pensar. No capítulo 9 vocês vão conseguir encontrar. Então a gente vai iniciar esse pensamento com um trecho desse livro que vocês podem encontrar na página 129. É conveniente encarar o pensar como uma atividade que depende do resultado satisfatório de dois desenvolvimentos básicos. O primeiro desenvolvimento é o dos pensamentos. Esses requerem um aparelho que deles se encarregue. O segundo desenvolvimento, consequentemente, é o desenvolvimento do aparelho que provisoriamente chamarei atividade ou faculdade de pensar. Repetindo, o pensar passa a existir para dar conta dos pensamentos, né? Então, qual que é a proposta do Bion? Ele vai trazer que existem pensamentos em busca de pensadores. Então é como se nessa sala tivessem vários pensamentos flutuantes em busca de um espaço que estiverem aberto, de um sujeito que estiver disposto a pensar esses pensamentos já existentes. É algo que existe antes que a gente chegue ao mundo e algo que permanece depois que a gente se vai. Então é basicamente disso que a gente vai falar. Se vocês procurarem nos textos de Freud, em várias partes, ele vai citar que ele não construiu a psicanálise, que ele não cria a psicanálise, mas que ele faz uma junção, um conjunto de pensamentos já existentes. Então ele vai ilustrar, por exemplo, da mitologia grega, ele vai se utilizar de vários escritos de Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant, né, como também na religião, na própria Bíblia, né, ele também vai se utilizar de alguns escritos. Então seria basicamente isso, algo que já existe, e esses pensamentos já existentes, é para isso que a gente vai desenvolver um aparelho psíquico. Aqui a gente vai chamar de psique. Mas o que eu estou chamando de psique? Eu não estou falando de partes do cérebro, sabe? Nós vamos estar falando, por exemplo, na religião, eles vão nomear como alma, em outros lugares como autoestima. Então é algo que transcende o sujeito. Não fica restrito a partes cerebrais em si. Então, esse é um conceito, um pensamento que já existe em busca de um pensador. Se a gente pensa no setting terapêutico, por exemplo, o Bion ele vai trazer 3 conceitos fundamentais para um atendimento: sem memória, sem desejo e sem ânsia de compreensão. Então, eu não me lembro nada em relação ao meu paciente, eu não desejo que ele venha, que ele melhore, e eu não tenho uma ânsia de tentar entender a dor dele. Sabe o lance de, por exemplo, se colocar no lugar do outro? Isso é algo que é impossível. Eu não vou poder viver aquilo que aquele sujeito viveu. Eu apenas posso me compadecer da dor dele, sem precisar entender o quanto foi aquela dor, ou o quanto foi difícil viver aquela situação, aquela experiência em si, né? Vamos começar a construir, então, esse pensamento. O Bion ele traz então essa proposta, pensamentos em busca de pensadores. Voltando à questão da química, que eu acabei me perdendo,
né? Então, assim, o analista, ele precisa ter um espaço em aberto para que ele possa ouvir o paciente que está na frente dele. Então, quando ele tira a memória, o desejo, a compreensão, ele consegue ouvir o paciente real. O paciente que precisa ser ouvido, que é aquele que está na minha frente, aquele que está comigo naquele momento. Não da sessão passada, não tudo aquilo que eu acho que eu sei daquele paciente, mas aquilo que ele me conta no momento. Assim eu estou abrindo uma cota de narcisismo, estou reconhecendo um não saber diante do paciente, até porque nós analistas não sabemos nada dentro do setting terapêutico. Quem viveu a experiência é o paciente. Então eu vou aprender com ele a partir da história dele. Continuamos assim. O pensamento. Então, de acordo com o professor Renato, que muitos devem já conhecer, né, que a gente vai ouvir um pouquinho no final, nos nossos encontros do grupo de estudos, ele expandiu esse pensamento e ele vai definir três processos importantes que a gente vai ter uma diferença. Então, a gente vai definir o pensamento que antecede o sujeito, ele subdividiu em um pensamento saudável ou um pensamento adoecido, que pode interferir na personalidade. Nós vamos subdividir o ambiente que recebe esse aparelho, também como adoecido ou saudável, e a gente vai destrinchar para poder ver o que é que eu estou chamando de adoecido e o que eu estou chamando de saudável. Como também, então, logo por influência do pensamento e do ambiente, nós vamos ter a influência do desenvolvimento do aparelho psíquico. Ele pode ser adoecido ou se tornar saudável por conta dessas influências. Então, esses são uma descrição, uma contribuição do nosso professor Renato. Então, o que eu estou chamando de pensamento saudável? Aqui a gente tem duas imagens que ilustram bem. Na primeira, a gente tem os pais e ao espelho a gente percebe que há uma imaginação, um nascimento, principalmente emocional. Então, se a gravidez foi desejada ou não, isso já influencia no sintoma que o sujeito vai ter no futuro, né? Então, por exemplo, para que seja saudável, eu preciso não só desejar e ter espaço na minha vida para essa criança, mas também aceitar a criança como ela vier. A gente tem uma frase que às vezes soa como algo mais tranquilo, mais saudável, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que tem um toquezinho que não é tão saudável assim. Então, não importa o sexo, pode ser menino ou pode ser menina, mas desde que venha com saúde. Se não tiver saúde, se tiver uma má formação, e se tiver uma síndrome, então eu não aceito, então para esse aspecto eu não tenho espaço. Então percebe? Eu aceitar a criança para que ela venha e ela seja quem ela quiser ser, que ela se desenvolva no tempo dela, que eu possa respeitar o tempo desse sujeito, que ele não tenha um estereótipo já formado de quem ele vai ser ou que ele vai desenvolver, que a gente vai poder ver melhor no pensamento adoecido. Então, o pensamento saudável que antecede o sujeito é quando há um espaço, quando eu respeito que aquele bebê que estiver a caminho possa vir como ele tiver que vir ao mundo, qual for a função dele aqui, né? Independente do resultado final. E na outra imagem a gente tem uma mãe que está ali. Uma coisa também que é importante desse pensamento é que eu possa imaginar, que eu possa fantasiar esse bebê. Sabe o lance de você ir no quartinho, pegar a roupinha, olhar para ela, imaginar o bebê? Isso é muito importante, conversar com a barriga, colocar uma música, ter todo esse contato. A gente vai pensar em uma vida intrauterina. Quando o bebê está em desenvolvimento, não é só fisiologicamente que ele se desenvolve, emocionalmente também. Então existem alguns sintomas que a gente vê no sujeito adulto, por exemplo, um sujeito que ele tem um sentimento de inadequação, sabe? Parece que eu não pertenço a nenhum lugar. Ou também uma pulsão de morte muito frequente, sabe? De destruição e uma ideação suicida. Às vezes, na realidade dele, tá tudo ok. Os pais estão ali, ele tem tudo o que ele queria, mas houve um desejo de aborto durante a gestação. E esse desejo já influencia e vai estar presente. Vai depender muito dos outros pormenores, para ver se ele vai ter tanto ênfase, se ele vai ter tantas complicações ou não em cada sujeito,
né? Então, quando a gente está em desenvolvimento, eu desenvolvo também a psique junto com o físico desse bebê. Pensamento saudável, então, seria isso. O que seria um pensamento adoecido? Aqui a gente vai conseguir definir mais ainda o que é o adoecimento. Na primeira imagem, a gente tem um casal e um bebê que está segurando o casamento. Então, vamos lá. O porquê de eu engravidar? O porquê de eu ter uma criança? Né? Então, o casal já está em ruínas, não existe mais. E aí tem uma brilhante ideia de vamos ter um filho, isso irá nos unir. Né? Grande ilusão. Porque se a gente vê o índice de separação no primeiro ano de uma criança, ele é gigantesco, é alarmante. Porque um bebê, no início, ele não aproxima o casal, mas ele afasta um casal. Por quê? Porque tudo aquilo que a mãe viveu com a sua experiência, com a sua mãe, então ela vai ter que retomar sentimentos da filha que eu fui, da mãe que eu tive, assim como a minha relação com o meu pai, porque agora eu vou ver um vínculo, né, no casal, então como o meu filho vai ter um contato com o próprio pai. E isso pode desencadear alguns sentimentos de inveja, que vão gerar ataques, a gente vai poder falar um pouquinho melhor disso depois. Então, a proposta desse bebê já é o cargo que ele tem, o fardo que ele tem, na verdade, de vir ao mundo já é muito pesado, porque ele já tem a obrigação de unir os pais. E aí, provavelmente, isso pode desencadear uma separação por conta das dificuldades que é o primeiro ano, enfim, todos os anos de vida de um bebê. E aí isso pode desencadear uma separação. E aí, provavelmente, essa criança irá se culpar. Né? Será que eu fui o culpado? Principalmente com brigas também, né? Os pais, eles não têm uma atenção de brigar na frente dos filhos ou não. E uma criança, assim como nós adultos não temos uma grande dificuldade de admitir uma certa ignorância, quando você vê uma situação na rua, você está passando de carro, você vê um auê, você já começa a supor o que é que seria aquilo. Será que foi uma briga? Será que foi um assalto? Você já começa a estipular para que você fique tranquilo com a sua curiosidade acerca do que está acontecendo. A criança faz a mesma coisa quando ela vê uma briga. Só que o grande diferencial é que ela se culpa por tudo. A culpa é minha. Será que fui eu que provoquei? Será que fui eu que fiz? Né? E aí os sentimentos que já tinham no pensamento que antecedeu vão interferir isso. Um outro tipo de pensamento adoecido, já estereótipo, vai ser um menino e jogador de futebol. E se não for um menino? Aqui, para a psicanálise, a gente já teria alguns desenvolvimentos de homossexualidade, por exemplo, já que todo sujeito deseja ser desejado e amado pelo outro. Ninguém quer ter um grande amor e amar alguém. Eu quero ser amado e ser desejado. E muitas vezes eu vou entrar em cada situações que são desrespeitosas para sustentar isso, sabe? Numa falsa ilusão de que eu estou sendo desejado ou amado por alguém que na verdade não é, né? Uma outra questão. Se no pensamento saudável eu tenho espaço para esse bebê, no pensamento adoecido ele não existe. Aí a gente entra na segunda figura. A gente tem uma mãe que se sente aprisionada e um bebê que também está se sentindo aprisionado e contando os dias. Então não tem um espaço. A vida desse bebê, se há um desejo muito grande de aborto, de que a gestação não progrida, que enfim, que algo aconteça, por medo, porque provavelmente aí a gente está tendo um déficit na união do casal. O Bion, ele é muito fático ao dizer, e a gente pode comprovar isso, porque a unidade biológica da vida é o casal. Então eu preciso de um esperma, que vem de um homem, e eu preciso de um óvulo, que vem de uma mulher, para que aí eu possa ter um desenvolvimento de uma vida. Né? Então, quando a gente vai falar de figura materna, vocês vão me ver falando bastante aqui, até parece que eu estou ocupando só as mães, né? Porque é a primeira relação e é uma relação mais intensa, mas não, eu não posso falar de função materna sem falar da função paterna. Por quê? Porque a mãe ela não vai conseguir desenvolver toda a função que ela precisa se ela não tiver uma função paterna presente para auxiliar. Então, por exemplo, existem vários casos, é óbvio, até às vezes é uma experiência de alguns de vocês aqui, de serem filhos, às vezes de uma única, de só a mãe presente ou algo do tipo. Mas provavelmente ela precisou trabalhar um pouco mais, buscar um pouco mais de alimento, ter que terceirizar esse cuidado desse bebê para uma outra pessoa, porque faltou uma outra função, faltou um suporte ali atrelado. Então, quando a gente fala de função materna, não tem como eu separar da função paterna. Porque não tem como eu olhar para uma relação e dizer assim, não vai fazer falta, o pai não faz falta.
Pode ser que você tenha cuidados de uma outra pessoa que consiga suprir. Pode ser que a mãe conseguiu seguir com a vida, encontrou uma outra pessoa que assumiu a parada, sabe? E está desenvolvendo essa função, está cumprindo com o papel, então logo desenvolve a função paterna. Só que eu dizer que isso vai faltar e que isso não vai faltar e que não vai causar efeito seria uma negligência, porque sim, falta e faz muita falta, e a gente vai ver isso nos sintomas do sujeito que às vezes entra num relacionamento amoroso, em vez de cobrar do companheiro ou da companheira funções só dedicadas a isso, vai cobrar requisitos da função materna, requisitos da função materna. Então eu não quero só que você seja meu companheiro, mas você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe. E isso a gente vai viver também no setting terapêutico, como a transferência, né? Que é preciso que se estabeleça, principalmente transferência positiva, mas que vai acontecer frequentemente. Então não tem como eu me desvincular disso. Então o pensamento adoecido eu já estipulo. Eu estipulo, por exemplo, que meu filho vai ser inteligente. E se ele não for? E se ele tiver um tempo diferente? Um outro problema desse pensamento que antecede o sujeito é que, por exemplo, hoje em dia a gente tem as redes sociais e grupos de WhatsApp. Muito legal para várias trocas de informações. Só que há um grande perigo da comparação, sabe? Meu filho já falou, o do fulano não falou. Meu filho não andou, mas o do fulano já andou. E às vezes por essa comparação de que parece ter algo de errado com o meu, eu posso começar a forçar processos e adoecer a criança. Aí a gente já vai entrar no ambiente, né? Já me adiantei um pouco, na verdade. Então o pensamento adoecido é tudo aquilo que estipula. Tem que ser tal sexo, tem que fazer tal coisa, tem que... Uma outra questão também. A mãe, por exemplo, ou o pai, enfim, o casal, eles decidem abrir mão de alguns sonhos por conta da criança. Só que quando eu não retomo isso, porque isso é necessário, o que o Freud vai dizer quando ele traz narcisismo primário? A mãe precisa abrir mão do próprio narcisismo, se ausentar do trabalho, deixar de ter alguma vaidade de pintar o cabelo para poder amamentar, coisas assim, para que o bebê se sinta amado e desejado. Se ele não viver isso na primeira infância, ele vai viver isso no narcisismo secundário, que é o quê? Nas outras relações. Então eu vou exigir que o outro me torne o principal. Então nossa relação não existe se eu não for a estrela principal. E a gente tem um narcisismo mais exacerbado, né, mais frequente. Então quando eu vivo isso na primeira infância, eu me sinto amado e isso vai ter uma estruturação melhor do meu ego em si. O pensamento adoecido, que ele antecede o sujeito, ele já cria estereótipos do que essa criança vai ser, qual é o benefício, qual é a função, e vai suprir os meus sonhos principalmente. Então às vezes a gente tem uma pressão da família de, por exemplo, o pai tinha um sonho de ser, sei lá, advogado, e aí tem um filho, então o filho agora será advogado, porque eu abri mão do meu sonho por você, e aí isso já está lá naquele pensamento, sabe, na construção. Vai ser um jogador de futebol. Ai dessa criança se não gostar de futebol, né, vai ter um grande problema. Aí, então, tudo bem? Até aqui? Dúvidas a gente vai tirar no final depois, tá? E vocês podem ir anotando. Então, pensamento adoecido, tudo que for estereotipado. O que nós vamos estar falando de um ambiente saudável? A gente vai entender depois a configuração, porque nem sempre vai ser assim, tipo um pensamento adoecido, um ambiente adoecido, e nós teremos o aparelho do pensar adoecido. A gente vai ver que isso pode intercalar e ser diferente, isso no final. O ambiente saudável é aquele que também tem um espaço para essa criança, mas que há uma união. A gente vai estar falando de um ambiente perfeito? Não. O Winnicott vai trazer o conceito de mãe suficientemente boa, mãe dedicada comum. Essa mãe, ela é perfeita? Não, ela não é. Ela vai cometer muitos erros, mas ela está ali com amor, ela está disposta. É isso que importa. Os primeiros meses da vida do casal vai ser um caos total. Por quê? Porque é uma mudança de horário, de rotina, de necessidade. Você tem um ser ali que depende de você e um companheiro que muitas vezes ainda não há tanto espaço para ele. Por quê? O que seria o ambiente? Eu estou falando de um ambiente de luxo? Estou falando de um quarto super decorado que vai receber esse bebê? Não. Os pais serão o ambiente para essa criança. Então, a mãe, ela precisa de alguém que seja o ambiente para ela. O Wilfred Bion vai trazer um conceito de continente e contínuo. Continente, aquele que acolhe, aquele que contém, e o contínuo, aquele que se permite ser contínuo. No caso, nada fica estruturado, rígido,
sabe? Então a gente pode pensar na função materna como sendo um continente para o bebê que está sendo contido. Só que para que essa mãe consiga ser continente para esse bebê, ela vai precisar ter sido contida antes. Ela vai precisar ter sido o contido antes para que ela possa conter. Qual que é a função do pai dentro dessa ambientalização? Conter a mãe. Por quê? Porque a mãe está se dedicando freneticamente para o bebê. Por mais que ele dê um sorrisinho, uma coisinha ou outra, ainda é muito pequeno perto de toda a demanda que ela está ali. A função do pai é de proteger e reconhecer principalmente todo o esforço e dedicação que ela tem feito. Sabe, estar junto? Às vezes não vai dar para amamentar, óbvio, porque ele não tem seio, mas ele pode trocar uma fralda, ele pode ir fazendo coisas práticas, ele pode lavar uma louça, fazer a comida, qualquer coisa, para que essa mãe se sinta acolhida. O acolhimento faz parte fundamental do ambiente saudável. Uma mãe generosa, uma mãe amável, uma mãe acolhedora, isso vai fazer toda a diferença, assim como da função paterna, ok? Então, o ambiente saudável é aquele que permite que se desenvolva. Eu não vou forçar processos. Ah, tem 2 anos, mas não aconteceu desfraude ainda. Vou começar a forçar? Não, calma, seu filho vai chegar no momento e ele vai ter o próprio momento dele de desenvolver isso. Então, eu respeitar cada fase, principalmente o tempo de cada criança. As crianças e os bebês também, existe uma pressão, principalmente às vezes vinda da escola, onde você tem uma sala de aula, muitas crianças que são obrigadas a terem ficarem sentadinhas, prestando atenção no conteúdo, né, sem nenhum tipo de movimentação, e ainda assim ter o mesmo ritmo de pensamento, sabe? Então todas vão aprender matemática na mesma faixa etária. Só que pode ser que uma ou outra criança não esteja no tempo, mas ela é forçada a isso. Por isso que a gente tem um ambiente saudável em casa. Porque na escola, querendo ou não, será a menor parcela. Aqui eu estou falando de um ambiente que está propondo ensinar a criança, que está propondo educar a criança. Não alfabetizar. Alfabetizar é papel da instituição. A família vai ensinar a dividir, respeitar, amar. Né? Então, às vezes eu falo assim, ai, meu filho está muito agressivo. Mas aí a tua vizinha vem em casa, fala algumas coisas e sai e você começa a descer a lenha, sabe? Começa a criticar essa vizinha. A criança, ela tá vendo, você é um modelo para o seu filho. Então, aquilo que você disser, ele não vai reproduzir. Ele vai reproduzir a ação, o que você faz. Então, como eu me porto diante de uma situação difícil? Então, eu vou ensinar para o meu filho como que é lidar com a dificuldade. Eu vou estar preparando ele para a vida. Quando eu digo não, vindo do ambiente saudável, é uma extensão do meu amor pela criança. Porque a vida é um grande não. Nada e nem ninguém age como a gente quer, no tempo que a gente quer. Né? Então, poder respeitar isso é muito importante. Então, a gente viu os conceitos de ambiente saudável, respeito principalmente. Aqui a gente tem uma frase do Bion, que também é no mesmo livro, Estudos Revisados, na página 32. Se o bebê sente que está morrendo, pode despertar na mãe o receio de que ele esteja morrendo. A mãe equilibrada consegue aceitar esse temor e reagir terapeuticamente, isto é, de modo a fazer com que o bebê sinta estar recebendo de volta a sua própria personalidade amedrontada, mas de uma forma tolerável. Os temores passam a ser manejáveis pela personalidade do bebê. Aqui a gente tem uma imagem do setting terapêutico, onde a gente precisa conseguir transformar a fala do paciente caótico, assim como o desespero do bebê, em algo mais tranquilo, e reintrojetar para que ele possa aprender a lidar com o ataque. Então o bebê está lá desesperado, porque tudo que ele está sentindo é um terror sem nome. Ele não sabe o que é fome, ele não sabe o que é frio, o que é cólica, e ele chora desesperadamente. Se a mãe consegue chegar e acolher ele e aquietar, ela vai conseguir fazer o que a gente vai chamar de capacidade de função alfa, que o Bion vai trazer como elemento. Função alfa é o transformar o que ele vai denominar em elementos betas, que são pensamentos não pensados, caóticos, desordenados, como a fala do paciente. Você está conseguindo me ouvir? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque parece que eu não estou tendo uma coerência. Isso muitas vezes é a fala do paciente. Por quê? Porque são elementos betas. O que o analista vai fazer quando ele trouxer a interpretação? Ele vai transformar em elementos alfa. Elementos que foram pensados, que foram acolhidos e agora serão reintrojetados de forma mais tranquila, né?
Aqui, esse é um instrumento importante tanto para a mãe quanto para o analista. Eu preciso ter uma capacidade de transformar a fala caótica do paciente em algo tranquilo e reintrojetar. Como? Acolhendo. O analista está numa posição confortável porque ele está de fora da situação, então ele consegue perceber o que é uma ilusão e o que é realidade. Claro que dentro de um período, ouvindo o mesmo discurso, eu consigo diferenciar. E aí eu vou conseguir reintrojetar. Tá tudo bem, tá tranquilo, vamos pensar um pouco mais sobre isso? E aí a gente consegue ir acalmando a inquietude. Estou com um tempo um pouco curto. O ambiente adoecido é o ambiente que restringe, é o ambiente que não permite que a criança seja a criança, né? Ela precisa ser o que os pais querem, ela só será amada se for de acordo com o desejo, que já seria uma relação narcisista, uma relação opressista, que não permite que a criança seja quem ela quiser ser, ter o próprio tempo. Vou correr um pouquinho, gente. Aqui a gente tem o filho, ele sempre será um sintoma dos pais. Por quê? Porque como na imagem, os filhos eles veem o mundo através dos pais. Então, os medos que os pais tiverem, a criança também terá. E isso é muito comum. Então, às vezes a gente recebe a criança ainda pequena, com vários sintomas, e a grande dificuldade é que os pais precisariam estar em análise também para poder lidar com esses sintomas que estão sendo transferidos para a criança. Então, medo de escuro, provavelmente isso foi desenvolvido. O que é que tem naquele escuro? Qual foi a experiência dos pais com isso? Então, há uma repetição. O que seria um aparelho do pensar saudável? Aqui eu usei um exemplo do filme Divertidamente, que seria eu conseguir lidar tanto com a inveja, com a raiva, com o nojo, a alegria, o medo e a tristeza. É um conjunto de tudo. A vida não é simples, a vida não é gostosa, ninguém é feliz o tempo todo. Nós temos momentos felizes que passam e momentos difíceis que também passam. Um aparelho saudável consegue olhar para ambas as situações, mesmo que elas são dolorosas. Aí a gente estaria falando de um aparelho que consegue passar pelo processo de luto. Não vai dar tempo de destrinchar o luto. O aparelho do pensar adoecido é o que a gente vai chamar de fragmentado. Aqui a gente tem uma imagem, os pais coordenando o filho, sabe? Então aquela criança só vai ser aquilo que os pais querem. Então é enrijecido, tem que ser aquilo, ou senão não serve. E a gente tem várias pessoas adoecidas, psiques adoecidas por conta disso, por uma imposição da família. Por final, que tem uma grande diferença, então a gente pode ter um pensamento que antecedeu. Os pais, eles desejaram aquela criança, pensaram durante a gestação. Mas eu posso ter um ambiente adoecido, porque eu posso ter idealizado de certa forma o pensamento. Então eu achei que a maternidade seria flores, sabe? E aí na hora de chegar a uma dificuldade muito grande, talvez o casal não estivesse tão unido quando se precisava. Houve um pensamento saudável, mas houve um ambiente adoecido, caótico. Às vezes os pais se separaram, às vezes houve uma briga, houve algo que fizesse com que aquilo se desestruturasse de alguma maneira, se adoecesse de alguma maneira, e aí eu posso ter um aparelho do pensar adoecido. Como vice-versa, eu posso ter um pensamento adoecido, eu posso ter desejado que a gravidez não progredisse, mas quando esse bebê veio ao mundo, houve um complemento da família, sabe? Eles toparam a parada de serem pais. E aí eles conseguiram reverter isso e trazer um ambiente saudável, respeitando a criança. Então eu posso sim ter um aparelho do pensar saudável, mesmo tendo um pensamento adoecido. Isso vai ter prejuízo? Óbvio que vai. Já teve uma ferida, vai ter que conviver. Só que ela pode ser muito menor. Por quê? Porque todas as outras experiências foram mais favoráveis, né? Para o desenvolvimento. Bom, pessoal, é isso. Temos tempinho para dúvidas. Não sei como tá. Tem alguma dúvida que a gente consiga esclarecer? Levanta a mão se alguém tiver alguma dúvida. Vamos lá, qual que é seu nome? Oi. Eu tenho uma dúvida sobre o pensamento que antecede. Como que eu posso provar que ele tem alguma influência na criança? Que ele tem alguma influência? Sim, que o que a mãe pensa antes, enquanto o bebê está, por exemplo, na barriga dela, como que eu provo isso? Porque me parece que tudo pode ser tornado depois do aparecimento de um aparelho psíquico, que vem da formação do cérebro e etc, etc. Como que eu provo que isso vem antes? Quando eu sei, já tem vários casos, um caso clínico, de um paciente que tem tudo.
tudo. Ele tem uma família, ele tem um emprego legal, ele consegue conquistar as coisas dele, a vida dele tá ok, ele tem um relacionamento, mas mesmo assim ele deseja se matar. Ele não vê sentido na vida. Eu não estou falando do sujeito que está só adoecido, eu estou falando de um sentimento de que parece que nada é dele, nada faz sentido, de que ele não está num espaço em aberto. Então esse pensamento pode ter sido antecipado. Ele não era desejado, ele não era bem-vindo. E o tempo todo na ação, quando esse pensamento antecede, ele está meio que enraizado no sujeito também, sabe? Então, de algum modo, essa criança vai ser um caos, sabe? Tipo, vai atrapalhar, é muito provável que isso aconteça. Provar a gente não prova. Psicanálise a gente não prova, não é uma ciência. Porque a gente não está falando de questões cerebrais, a gente está falando do emocional, de algo que abrange. Está ligado à questão da transferência. A transferência você não consegue ver, mas quando você vai ligar para marcar com um analista e um colega teu for indicar alguém, ele vai dizer assim, olha esse analista, você vai entrar em transferência positiva, por exemplo. Esse analista é bem legal, liga para ele. Você já tem uma impressão de que esse analista é legal e ele é bom. E aí eu vou ligar. E aí eu vou comprovar isso de acordo com aquilo que está chegando. Então, esse pensamento que antecedeu era de alguém que estava ali, viveu uma experiência, mas é dele, não é seu. Se tornou um pensamento que antecedeu ao seu atendimento. Já entrou em transferência positiva, que é necessário para que eu chegue lá. Consegui te responder? Não há uma prova, a gente não vai conseguir provar nada. Eu só vou ter que sentir ele na minha vida e vai fazer muito sentido, sabe? Quando você consegue olhar para, por exemplo, uma gravidez desacreditada, uma gravidez que teve alguns abortos anteriores, isso também influencia, porque agora eu redobro o cuidado, eu redobro a atenção, eu redobro tudo. E aí tudo que é em excesso já adoece. Mais alguma pergunta? Olá, sou Camila de Barretos. Primeiro ano de psicologia. Eu tenho uma dúvida assim, hoje é a sociedade do cansaço, né? A internet, os pais hoje, tanto a mãe como o pai está trabalhando. E isso influencia muito, porque antes era só o pai, né? E como que isso pode estar de um modo assim, de estar colaborando para que a criança não se sinta tão isolada, para que isso não atinja, não se sinta tão sozinha, para que isso não influencie, igual você falou, de um modo assim, do ambiente, na questão do ambiente, o que pode contribuir para que os pais ajudem para que a criança não se sinta tão só, essas coisas assim. Hoje em dia a gente vive uma terceirização do cuidado. Então a criança muito cedo é deixada numa instituição e, querendo ou não, você tem pelo menos 4 crianças para uma, 5 crianças ou mais ainda para uma única pessoa cuidar. Isso gera um déficit. Se vocês já ouviram falar, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele fala de uma sociedade líquida. E essa liquidez, essa fragilidade. Hoje em dia eu não me apego mais com nada, eu não quero mais relacionamento. Eu não quero mais nem ter filho, porque eu não quero me apegar e ter uma responsabilidade com alguém. O que inverteria isso é eu voltar o olhar para a família. Hoje em dia a família deixou de ter espaço. A constituição da família, que eu estou dizendo, é de alguém que se assuma a responsabilidade. Querendo ou não, talvez eu fique tanto tempo querendo ter tanto dinheiro para comprar tantas coisas para os meus filhos, só que eles precisam de um cuidado. Pega um copinho plástico, faz de um carrinho e brinca ali, que é muito mais viável do que comprar aquele estrondoso carrinho, percebe? Então seria eu me orientar. O que faz mais sentido? Eu ter mais dinheiro ou eu abrir mão para estar com meu filho? No meu ponto de vista, é eu estar com meu filho, independente da vantagem do que tem ali. Mas é eu estar de fato. Não é eu ter um tablet, socar nele, dar lá para ele fazer outra coisa, sabe? Hoje em dia a gente vê que falam assim, as crianças são muito, como é que diz? Atualizadas. Não é atualizadas que falam, mas ficam muito em jogos. Mas a criança não tem dinheiro e não vai no lugar para comprar. Então é os pais que compram. Quem é que lidera isso? Né? Então assim, se o meu filho está ficando muito tempo no celular, é porque talvez não seja tão atrativo fazer outra coisa. E quando você olha para a família, tá todo mundo no celular. E aí fica complicado. Mais alguma dúvida? Temos tempo? Não sei como está o tempo. Mais dúvidas, pessoal? Ok? Não? Não tem mais alguém? Ok? Bom, então agora a gente vai dar seguimento às palestras. Agora eu convido a Aline, que vai continuar. Meu muito obrigada a vocês.